Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite. Taxa básica de juros tem mais uma alta e chega a 7,75% ao ano. A partir de amanhã já está valendo. Moradores do Rio de Janeiro podem ficar sem máscara ao ar livre. E você vai ver também. O presidente Jair Bolsonaro dá entrevista ao apresentador da Rede TV, Siqueira Júnior, e fala sobre privatização da Petrobras. Eu, no passado, bem lá atrás, eu era contra privatizações. Eu mudei bastante. Hoje em dia, eu falei com o Paulo Guedes, vamos começar a estudar esse negócio. Operação desarticula quadrilha especializada em extração ilegal de ouro em terras indígenas na região norte do Brasil. Quase 500 milhões foram bloqueados nas contas de investigados. No ABC Paulista, teve ação contra furtos em imóveis de luxo. Os suspeitos se passavam por moradores dos condomínios para entrar nos apartamentos. Em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se filiou ao PSD e foi anunciado como pré-candidato à presidência da República para as eleições do ano que vem. O local escolhido para oficializar a filiação foi o Memorial JK, museu dedicado a Juscelino Kubitschek, presidente da República entre 1956 a 1961 e responsável pela construção da capital federal. Estiveram presentes na cerimônia figuras da política brasileira, como governadores, prefeitos e parlamentares. É com muita alegria que eu estou aqui hoje no Memorial JK, dando um passo importante para a minha vida na política. Em meio a tantos amigos queridos e pessoas que eu tanto admiro e tanto respeito. O atual presidente do Senado e do Congresso Nacional foi eleito senador pela primeira vez em 2018. Na semana passada, Pacheco informou a saída do Democratas para se filiar ao Partido Social Democrático, o PSD. Durante o evento, o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, disse que Pacheco é pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2022. Quero dizer para a imprensa reservadamente, em off, por favor, porque ele não vai, evidentemente, por conta da cautela dos mineiros, ele não vai aqui reconhecer, até porque ele vai fazer uma reflexão. Mas em off, reservadamente, o Rodrigo Pacheco vai ser o nosso candidato e será presidente da República. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumentou a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 6,25% para 7,75% ao ano. Essa foi a sexta alta consecutiva. O novo índice supera a estimativa do mercado financeiro, que esperava uma taxa de 7,5%. Um grupo de senadores que fizeram parte da CPI da pandemia entregou hoje o relatório final para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É ele quem vai analisar as denúncias contra autoridades com foro privilegiado, como ministros e parlamentares. A Procuradoria terá de decidir se arquiva os pedidos de indiciamento, instaura um inquérito ou apresenta denúncia. O grupo de senadores também levou o documento em mãos para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura na Suprema Corte a disseminação de fake news. E o presidente Jair Bolsonaro entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra um requerimento da CPI da Covid que pediu o banimento dele das redes sociais. A solicitação foi aprovada pela comissão antes do encerramento dos trabalhos e pede também a quebra do sigilo telemático do presidente. No mandado de segurança, a Advocacia Geral da União argumenta que a CPI não tem poderes para pedir a quebra de sigilo nem para investigar o presidente da República. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre os pedidos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o Gás do Brasileiro, auxílio que vai subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. A proposta já havia sido aprovada na semana passada pelo Senado e retornou para nova votação na Câmara por causa de mudanças no texto. Agora, o projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
A taxa de desemprego caiu meio ponto percentual e foi para 13,2% no trimestre fechado em agosto, na comparação com o período anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE na pesquisa nacional por amostra contínua de domicílios. Mesmo com essa queda, o desemprego no país ainda atinge 13.700.000 pessoas. As novidades do setor de resíduos sólidos, saneamento e limpeza pública são apresentadas em São Paulo. A Waste Expo, maior evento da área da América do Sul, vai até amanhã. O Brasil produz 80 milhões de toneladas de lixo por ano, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Mas apenas 3% são reciclados. De olho nos 97% que ainda estão na lata do lixo, esse grupo lançou uma máquina capaz de selecionar até 8 toneladas de material por hora. Esse é um dos destaques da 5ª edição da feira. O nosso foco é usar a tecnologia para, de fato, beneficiar o meio ambiente, recuperar esses materiais que estão sendo descartados, desperdiçados e trazê-los de volta para a economia, fazendo com sistemas monofrações. O evento reúne desde o catador até o gerador de energia, todos os públicos que fazem do lixo fonte de renda. 90% do setor está aqui. Além de trazer as novidades em máquinas e equipamentos, os seminários e painéis discutem melhorias que a limpeza urbana e o destino correto dos resíduos sólidos podem trazer à população. Nosso objetivo aqui é justamente esse, é unir e dar voz a todos eles para que a gente conheça melhor cada um dos segmentos. Lembrando que o nosso objetivo comum é o saneamento, o nosso objetivo comum é a sustentabilidade e um meio ambiente mais saudável para todos. 35 milhões de brasileiros ainda não têm água potável e mais de 100 milhões não têm esgoto tratado. O Marco Legal de Saneamento, sancionado no ano passado, quer mudar esses indicadores. A proposta quer garantir que até 2033, 99% da população tenha acesso à água potável e 90% a coleta e tratamento de esgoto. Para chegar a essa meta, o projeto abre concorrência para empresas privadas e traz investimentos para o setor. O deputado federal Geninho Zuliani, do DEM, foi relator da proposta na Câmara Federal. Isso é uma lei que já pegou. O marco de saneamento hoje já trouxe mais de 80 bids de investimento nesses primeiros leilões que foram feitos pelo Brasil e a expectativa são 800 bilhões nos próximos anos até chegar em 2033 com as funções garantidas. Outro programa relacionado a resíduos é o Lixão Zero, lançado pelo governo federal em 2019. Em 2 anos, foram fechados mais de 645 lixões. Fortalecemos a logística reversa, um instrumento muito importante que permite que os materiais, embalagens, após o descarte pelo consumidor, retornem ao setor produtivo, gerando empregos verdes. E assim se preservam os recursos naturais, ao mesmo tempo que se evita o descarte inadequado que poderia levar à poluição do solo e das águas, comprometendo a saúde e a qualidade de vida da população. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20.965.000 pessoas se recuperaram da doença. 194 mil estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 606 mil pessoas morreram por causa da Covid no Brasil. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou hoje um decreto que flexibiliza o uso de máscaras em lugares abertos. As boates, casas de show e pista de dança poderão funcionar com 50% da capacidade. Hoje, nas ruas do centro do Rio de Janeiro, a maioria usava máscara. Mas muita gente já havia abandonado a proteção sem saber que o decreto da prefeitura ainda não está valendo. Não, para mim já estava valendo desde ontem, na verdade. Mas não sei. Outros preferiram simplesmente ignorar a obrigatoriedade. Já não acham a máscara necessária em espaços abertos. No ar livre, não. Só no local fechado. Condução, esse lugar, restaurante, eu vou ter que usar. Agora, no ar livre, eu acredito que já não há tanta necessidade assim. Outros vão manter o uso, mesmo com a flexibilização. Eu acho um absurdo, porque acho que a gente não está preparado para isso ainda não. Acho que tem que continuar com a máscara. O decreto da prefeitura, que desobriga o uso de máscaras ao ar livre, só vai valer a partir de amanhã.
Isso porque o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa e que regulamenta a matéria ainda precisa ser publicado no Diário Oficial. O governador Cláudio Castro anunciou nas redes sociais que a publicação vai acontecer nesta quinta-feira. Os municípios vão poder determinar os processos de flexibilização, desde que obedeçam a critérios científicos, como percentual de imunização e realização de eventos testes. A capital fluminense atingiu os 65% da cobertura vacinal, mas o uso da máscara continua obrigatório em espaços fechados. As pistas de dança também foram liberadas para funcionamento com metade da capacidade, e estádios de futebol poderão ter lotação máxima. E a gente espera que esse cenário continue favorável. Se continuar favorável, quando a gente tiver 90% da população adulta, 75% da população geral, a gente pode retirar as demais medidas restritivas. Também na próxima quarta-feira, o uso de máscaras no Distrito Federal deixa de ser obrigatório em ambientes abertos. O item de proteção continua obrigatório em locais fechados, transporte público e áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais. O decreto também reduziu de 2 para 1 metro o distanciamento entre mesas nos restaurantes e entre os alunos nas classes. Além disso, a norma confirma para 3 de novembro o retorno das aulas 100% presenciais nas escolas públicas. E agora vamos saber a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, quinta-feira vai ser com tempo instável em grande parte do Brasil e a chuva mais volumosa continua entre a região norte, o centro-oeste e também o sudeste. No sul, chuva isolada no Paraná e em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, sol e tempo seco. No sudeste, o sol aparece pela manhã em Minas e no Espírito Santo, mas ainda chove em pontos isolados no período da tarde. No Rio, o tempo fica abafado e não esquenta muito. Em São Paulo, dia nublado, carregado e com chuva a qualquer hora e também não esquenta. Máxima de 22 graus na quinta e na sexta-feira e 23 graus no sábado. No Nordeste, dia quente e seco em todo o interior e com chuva isolada no litoral da Bahia. Por lá, o dia fica abafado e a máxima não passa dos 28 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O corpo do autor de novelas, Gilberto Braga, foi enterrado hoje no Rio de Janeiro. Ele morreu em decorrência de uma infecção generalizada. O corpo do escritor Gilberto Braga foi sepultado no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio. As cerimônias de velório e despedida foram restritas à família e amigos. A atriz Beth Faria estava muito emocionada e falou da importância de Gilberto em sua carreira. Maior gratidão, toda a gratidão do mundo. Ele pensava em mim, lindos personagens. É a despedida de uma era. Gilberto Braga tinha 75 anos e estava internado desde a última sexta-feira. Chegou ao hospital com quadro grave de infecção generalizada e morreu na noite de ontem. Ele era casado com o decorador Edgar Moura Brasil, com quem vivia há quase 50 anos. Autor de sucessos como Dancing Days, Vale Tudo e Celebridade, começou a sua carreira na TV Globo no início dos anos 70. Com 22 novelas no currículo, Braga chegou a ser indicado ao Emmy Internacional de Melhor Novela por Paraíso Tropical. O último trabalho foi a novela Babilônia, exibida em 2015. Tudo que ele fez, tudo que ele escreveu. Obrigada, Gilberto. A Polícia Civil de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, prendeu 5 pessoas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha especializada em furtos de apartamentos. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão contra suspeitos especializados em invadir condomínios de luxo. As investigações tiveram início no mês passado, após um furto ocorrido em um condomínio no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. 2 apartamentos foram invadidos. Nós passamos a monitorar o grupo. Nesse monitoramento, nós descobrimos que eles estavam no Rio de Janeiro, praticando furtos.
Lá eles praticaram pelo menos 3 furtos na última semana. As prisões ocorreram por volta das 10 horas da noite de ontem, no pedágio da rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, enquanto o grupo voltava do Rio de Janeiro. Os suspeitos estavam em um carro alugado com documentos falsos. Ferramentas, joias e objetos furtados de apartamentos da capital fluminense foram apreendidos. A polícia também teve acesso a conversas entre os integrantes da quadrilha. Não sei, mano. Tipo, sábado eu vi tudo aquilo na minha mão e não deu certo. Domingo mesmo, tava sendo um dia difícil, aí consegui entrar num prédio lá, eu roubei um sozinho, não veio muita coisa. E quando nós foi roubar a cobertura, chorando duplex, a vítima que eu roubei chegou. Só que o prédio não tinha muita câmera. Aí, tipo, era pro Juan ter grudado comigo, só que ele não quis grudar, entendeu? Aí nós desceu, aí os caras ficou bravo, começou a discutir, mas suave. Tô ligado, mas é foda, né? Que a quadrilha deixa quem pra trás. Essa é a questão, né? Além dos alvos em São Paulo, também foram expedidos mandados de prisão nos estados do Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco, Goiás e Minas Gerais. Os suspeitos seriam jovens que se passavam por moradores dos condomínios para chegar aos apartamentos das vítimas. Eles ligavam, olha, senhor, aqui é da empresa tal, estou fazendo uma pesquisa do SUS, qualquer coisa, né, de área de saúde, etc. O senhor vai estar em casa esse final de semana para eu fazer com o senhor e com a sua esposa? Não, eu não vou estar, eu vou estar trabalhando. Olha, eu trabalho, minha esposa também trabalha. Ah, então que dia que eu posso marcar com o senhor? Aí, ali já era informação suficiente para a quadrilha se organizar e falar, olha, quinta-feira dá para fazer porque eles estão trabalhando, eles trabalham até o horário. Durante as investigações foram esclarecidos vários furtos. Por isso, o Poder Judiciário expediu as medidas cautelares. Nós temos que encontrar formas de mantê-los presos. É isso que nós estamos tentando fazer, encontrar mais crimes, encontrar mais elementos para oferecer para a justiça ser realizada de forma a mantê-los sob custódia por um período mais longo, de fazer eles cumprirem essa pena. 19 alunos de medicina foram presos por suspeita de usar históricos escolares falsos no processo de transferência de faculdade. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos em Goiás e na Bahia. Segundo as investigações, uma das faculdades envolvidas desconfiou da fraude e denunciou o caso. Ao menos 8 universidades tiveram a documentação modificada. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos teriam sido matriculados nos períodos finais de medicina sem frequentar os períodos anteriores. As vagas teriam custado até R$80 mil. Alguns dos estudantes já estavam até atendendo a comunidade. Uma operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha especializada em extração e comércio ilegais de ouro de terras indígenas na região norte do Brasil. A ação contou com o apoio das Forças Armadas. Os agentes federais cumpriram mandados de prisão e apreensão em 9 estados e no Distrito Federal. A extração acontecia principalmente na terra indígena de Caiapó, no sul do Pará. De acordo com as investigações, cerca de 1 tonelada do metal era extraída todos os anos da área. A maior parte tinha como destino a Europa. Escavadeiras, balanças de precisão, pedras preciosas, ouro bruto, dinheiro e joias foram apreendidos. A Justiça determinou a suspensão das atividades econômicas de 12 empresas, bloqueio de R$470 milhões dos envolvidos e o recolhimento de 5 aeronaves. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Eles podem responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e extração ilegal de recursos minerais do país. No Rio de Janeiro, agentes das polícias civil e federal participaram de uma operação para prender um homem que participou do sequestro de um helicóptero em setembro, que seria usado para resgatar presos do complexo penitenciário de Jericinó. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini tem as informações para a gente, né, Tony? Boa noite.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, os policiais percorreram 3 endereços em Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana, e apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos. Esses imóveis são ligados ao suspeito de pagar R$14 mil pelo trajeto de ida e volta para um hotel de luxo em Angra dos Reis. No retorno do passeio, o helicóptero pilotado pelo policial civil Adonis Lopes foi sequestrado por 2 bandidos. O destino seria o complexo penitenciário de Jericinó para o resgate dos presos. O resgate não aconteceu porque o piloto lutou com os sequestradores, que desistiram de resgatar os comparsas. Essa ação teria sido planejada por traficantes que estavam com medo de serem transferidos para penitenciárias federais e perderem privilégios por causa da morte de 3 meninos no município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, em dezembro do ano passado. As investigações apontam que Willer Castro da Silva, o Estala, chefe do tráfico na comunidade Castelar, mandou matar as crianças. Segundo a polícia, ele foi executado como queima de arquivo a mando de um outro traficante, Wilton Carlos Ribeiro Quintanilha, conhecido como Abelha. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. A Polícia Civil de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, realizou hoje a Operação Alcateia, a fim de combater o tráfico de drogas e roubo de veículos na região sul do estado. 25 pessoas foram presas. Em um dos endereços, a polícia encontrou uma grande quantidade de drogas e armas. Segundo a investigação, a organização criminosa tem ramificações na favela do Jacarezinho. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu hoje a agenda em Manaus, no Amazonas, onde participou de uma convenção evangélica. Pois é, e à tarde o presidente deu uma entrevista exclusiva ao apresentador do Alerta Nacional, Siqueira Júnior. Entre vários assuntos, Bolsonaro falou sobre a CPI da pandemia, a alta dos combustíveis e a privatização da Petrobras. Acompanhe alguns trechos. CPI e pandemia. Eram 11 crimes, né? Passou para 9. Melhorou, né? Era genocídio e extermínio de índios. Os nossos indigenistas, né? Indígenas, foram quase todos vacinados. Tivemos um trabalho excepcional junto a eles. Nós demos todos os recursos que os governadores e prefeitos precisavam, todos. Agora a CPI chegou bem depois. O pessoal estava, o G7, né? Tem 2 aqui do Amazonas, 2 folgados do Amazonas aqui, estavam passeando por ele, chega em Brasília para fazer política, né? Abrem a CPI, já com o relatório pronto e começa praticamente a torturar muitas pessoas. Uma senhora, Nise Yamaguchi, mais de 60 anos de idade, médica, infectologista, Luciano Hang. Agora, indiciaram o presidente do Conselho Federal de Medicina e não ouviram ele. É isso que fizeram. Investigavam, interrogavam quem bem entendia. E queriam o tempo todo conduzindo depoimentos. Isso atrapalha a imagem do Brasil, prejudica os nossos negócios. O pessoal de fora fica pensando que esse é um país sem lei. Vacinação e auxílio emergencial. Hoje em dia já distribuímos mais de 300 milhões de vacinas. Praticamente só não está vacinado quem não quer. Que a vacina, do que depender de nós, ela é facultativa. Se vacina quem quiser. Atendemos aquele grande quantidade de pessoas, praticamente 40 milhões, foram obrigados a ficar em casa, com a política do fica em casa, a economia te vê depois. Nós demos auxílio emergencial. O ano passado foi equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Foi quase 300 bilhões de reais para o auxílio emergencial. Fizemos tudo. Gasolina e inflação. Eu não posso chegar na Petrobras, não vai aumentar o preço aí. Ela foi aparelhada com legislações. Tá? E o que ela segue hoje em dia? Por lei. Qual é o preço do combustível final, lá na Petrobras, na refinaria? Leva-se em conta o preço do petróleo lá fora, em dólar, e o valor do dólar aqui dentro. Variou, o reajuste é automático. 10 e 10, 15 e 15 dias, vai. Olha o preço do diesel como está. E tem outro fator também. Desculpe aqui os governadores. Até eu quero elogiar o governador Zema, de Minas Gerais. Ele anunciou que vai congelar o ICMS do diesel. Se ele disse que vai congelar, é sinal que estava solto. No Brasil todo está solto. Agora que vai ter uma reação. O ICMS dos governadores é um percentual, que não incide em cima do preço do diesel, da gasolina, da refinaria. Incide no preço médio da bomba. Então ele incide em cima do imposto federal, que está congelado, o meu sim, desde janeiro de 2019. Incide em cima da margem de lucro do dono do posto. Incide em cima do frete de quem transporta o combustível. E incide em cima do próprio ICMS. Então ele é bitributado.
Eu, no passado, bem lá atrás, eu era contra privatizações. Eu mudei bastante. Hoje em dia, falei com o Paulo Guedes, vamos começar a estudar esse negócio. A privatização uma estatal não é você botar na prateleira que a semana que vem está vendido. Quem dá mais, leva. Não, é uma complicação enorme. E passa, segundo decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, quem dá o sinal verde para privatizar, eu mando a proposta para a Câmara, o Congresso. E o Congresso que diz se ela pode ser privatizada ou não. É mais um complicador. Essa inflação está no mundo todo. A política do fique em casa, a economia te vê depois, que muitos que estão assistindo aqui apoiaram, chegou a conta. A economia te vê depois, você está vendo. O que ocasionou a questão do fique em casa? Muito comércio, muitas empresas, indústrias foram quebradas. E não consegue mais voltar. Não, para voltar é difícil. COP 26. O senhor disse que vai ao G20, né? Sim. Vai à COP também? Não, a princípio eu não vou. Não. É logo depois, né? A princípio eu não vou. É uma estratégia nossa lá que o nosso ministro do Meio Ambiente vai. É um local que nós já assumimos compromisso, estamos cumprindo. Você não está vendo nós te apanhar da mídia sobre a Amazônia. Reduzimos os números bastante. Futuro. A mensagem é acreditar, ter fé. O Brasil é um país fantástico, ninguém tem o que nós temos. Tá? Falta, no meu entender, estamos chegando lá, um melhor entendimento do povo, como funciona a engrenagem na política. Eu já estou com pelo menos 2/3 do caminho andado. Eu daqui a pouco vou embora. E todo mundo irá embora. O que eu mais peço a Deus é poder deixar um legado, uma vida melhor para minha filha de 11 anos. A vida melhor não é eu morrer, ela ter uma herança. Não é isso daí. É ela saber que o país dela realmente é respeitado no mundo todo. É um país que tem homens e mulheres que querem realmente e pensam na sua pátria. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.